Olá, bom dia, mulheres como nós, como vão vocês? Eu sou a Sheila Moraes, estou aqui nesta manhã para compartilhar uma bela palavra do nosso Deus com você, uma palavra muito importante para os nossos dias, uma palavra que é do nosso conhecimento e que precisamos vivenciá-la, praticá-la todos os dias para cumprirmos os mandamentos do nosso Deus. E essa é uma palavra pequena, mas ela tem um grande significado. A palavra chama-se perdão. E eu fiquei curiosa para saber o que os termos jurídicos falavam, o que eles tinham a dizer sobre essa palavra perdão e se eles utilizavam essa palavra. E eu encontrei a seguinte definição, e eu quero ler para vocês, que diz assim: o perdão judicial ele consiste na abolição da culpa de um indivíduo perante o Estado, que este comete delitos sob circunstâncias que estão expressamente definidas no Código Penal, sendo assim dispensado de cumprir determinada obrigação e ordem judicial. Olha só que interessante. E exatamente o que Deus fez por nós quando enviou Cristo para pagar os nossos pecados quando estávamos condenadas à morte. Tínhamos uma condenação eterna sobre nós e aprove Deus, por sua rica misericórdia, nos perdoar de todos os pecados, enviar Cristo para nos livrar dessa condenação eterna. Estávamos condenados, pois havíamos praticado desobediência das leis espirituais que nos regem. Olha só que interessante. A determinação para nós era que pagássemos as nossas culpas sobre morte eterna, de vivermos aprisionadas no cárcere perpétuo do inferno, né? Sobre anos de acusações do maligno sobre nós, mas Deus, sendo rico em misericórdia, enviou seu Filho amado para nos livrar desta culpa e pagar todo o escrito de dívida que era contra nós. Ele entendeu que nós não éramos capazes de pagar essa dívida, e então ele envia o seu Filho amado para nos ajudar, para nos livrar, para nos libertar dessa condenação perpétua diante da hoste infernal do maligno contra as nossas almas. E aí eu queria compartilhar com você um texto belo que está em Mateus 18, 23, 35, onde Jesus está reunido com seus discípulos, onde eles estão falando justamente sobre o perdão, onde os seus discípulos perguntam a Cristo quantas vezes eles devem exercer o perdão. E aí Cristo, nesse texto de Mateus 18, 23, ele começa a narrar uma bela história, uma história do seu Senhor e dois devedores, para que os discípulos compreendam a importância do perdão. E o texto é muito forte, porque a história inicia quando o seu Senhor cobra uma dívida de um devedor. E esse devedor, se vendo desesperado, se vendo sem condições de pagar por esta dívida, vendo que não havia possibilidade alguma de quitar essa dívida, ele implora para o seu Senhor por misericórdia. Ele clama pelo seu Senhor: por favor, me livre dessa dívida, me livre dessa condenação, me ajude porque eu não tenho como quitar essa dívida. Não me condene, não me trate segundo a minha dívida, mas me trate com misericórdia e graça, diz a palavra de Deus. E nesse clamor, a palavra de Deus diz, Jesus continua contando essa história aos seus discípulos, diz que aquele Senhor, ele se compadece daquele homem. Ele exerce o perdão porque ele tem um amor indizível dentro do coração dele e ele percebe a dificuldade desse devedor em pagar essa dívida. Então ele diz: ok, tá tudo certo, fique tranquilo, eu livro você dessa dívida, vai em paz, pode seguir com a tua vida, eu te dou liberdade, eu quito a sua dívida. Foi essa a atitude daquele Senhor. E olha que interessante, porque a história, Jesus continua contando isso aos seus discípulos e a história diz que esse mesmo homem, ele sai da presença do nosso Deus. Olha aqui que interessante. Melhor dizendo, ele sai da presença do Senhor, apesar do texto também estar nos fazendo inferir que é o próprio Deus, né? Então ele sai da presença do Senhor e ele se encontra com outra pessoa, e essa outra pessoa devia a ele também uma quantia de dinheiro. Só que a palavra diz que essa quantia era uma quantia pequena em vista do que ele devia ao Senhor anteriormente. Ao invés desse homem ser misericordioso com seu devedor, ele investe sobre ele uma dura pena.
Ele investe sobre ele humilhação, encarceramento, exigindo dele que pagasse toda aquela dívida. Olha só que interessante. O texto diz que ele recebeu perdão, mas nós percebemos que ele não aprendeu a exercer perdão. Olha aqui o que Deus está falando para nós no dia de hoje. Ele recebeu perdão, mas ele não aprendeu a exercer perdão. O homem, sem nenhuma lembrança da bondade do seu Senhor para com o outro, ele não age da mesma forma, pelo contrário, ele o espanca, ele o humilha, ele o envia exigindo dele que seja pago toda a dívida e o encarcera. Quantas vezes agimos da mesma forma? Nós que conhecemos a palavra de Deus, que recebemos o perdão de Cristo sobre as nossas vidas, que o Senhor levou todas as nossas dívidas, pagou todo o escrito de dívida que era contra nós, nós que recebemos o perdão de Deus todos os dias nas nossas vidas, quantas vezes não agimos conforme esse homem? Quantas vezes nós agimos de forma tão dura com aquelas pessoas que nos magoaram, com aqueles que nos machucaram, com aqueles que nos decepcionaram, com aqueles que não agiu conosco como nós gostaríamos que eles agissem. Não é verdade? Nós agimos dessa forma, infelizmente. Né? Vivemos em um mundo difícil, com baixa tolerância, sem misericórdia uns para com os outros. E o problema de tudo isso está justamente em nós que conhecemos a palavra de Deus, que já fomos perdoados por Deus, que já recebemos liberação do nosso pecado nas nossas vidas, mas quando nos vemos ofendidos, quando nos vemos em situação difícil, quando alguém nos causa injustiça, quando alguém não exerce com dignidade de uma atitude sobre nós, quando alguém nos machuca, como nós exercemos? O nosso comportamento sobre essa pessoa, ele é mais parecido com aquele senhor, ele é mais parecido com aquele devedor, que não aprendeu a perdoar. Quantas vezes nós cristãs, nós mulheres cristãs, estamos vivendo dessa maneira? Perdoar é difícil, verdade. Perdoar é difícil, humanamente falando, pois somos orgulhosos, quando nos vemos injustiçados, queremos exercer a nossa própria justiça. Queremos dizer, olha, aquele ali vai pagar pelo que ele fez comigo, ele vai sentir a dor que ele me causou, ele não merece o meu perdão. E esquecemos que nós, quando éramos pecadores, quando Cristo veio por nós também não merecíamos o perdão dele. O perdão foi um ato de graça de Deus sobre as nossas vidas. O perdão foi uma atitude graciosa do nosso Deus sobre nós. Então, não era que nós precisávamos daquele perdão, mas a gente não podia receber aquele perdão. Tínhamos uma dívida, precisava pagar essa dívida. E quantas vezes nós agimos dessa forma? Deus nos perdoou, né, e nós não exercemos o perdão. Perdoar precisa ser um ato espiritual e um ato de obediência a Deus. Espiritual, pois somente com oração e ação do Espírito Santo de Deus nós podemos ser capazes de perdoar uns aos outros. Podemos ser capazes de perdoar aqueles que nos causou um dano terrível. Aqueles que nos humilhou, que nos encarcerou, que nos machucou, que nos colocou em situação difícil. Obediência, porque devemos cumprir com a ordem dada por Deus. Devemos cumprir a palavra de Deus que diz que precisamos perdoar uns aos outros como Ele mesmo nos perdoou. Né? Vemos duas possibilidades no texto de Mateus. Né? Aquele que perdoa e aquele que não perdoa. A primeira atitude é a atitude do perdoador, né? Pois ele compreende que perdoar libera o outro, perdoar torna alguém livre. Perdoar torna alguém livre. Perdoar nos liberta. Perdoar nos torna compassivos, empáticos, bondosos, misericordiosos, amáveis, afáveis. Nos torna parecido com Cristo. Perdoar nos faz a semelhança do nosso Deus. Né? Ele livra o outro do medo, livra o outro da enfermidade, livra o outro do aprisionamento, livra o outro da opressão e da vergonha. Perdoar é um ato de amor. A segunda atitude que nós vemos é a atitude da ingratidão, né? De não aplicar perdão quando muito nos foi perdoado. Diz a palavra de Deus que Cristo nos perdoou quando ainda éramos pecadores. Ele não aguardou que nós pagássemos a nossa dívida para nos perdoar, não seria mérito próprio, muito pelo contrário, ele nos perdoou quando éramos pecadores. Cristo não mediu esforços para pagar os nossos pecados, o escrito de dívida que era contra nós. Ele morreu na cruz do Calvário, quando nós ainda éramos pecadores e nos livrou das garras do maligno.
O não perdoar, ele aprisiona você, ele aprisiona a mim, ele aprisiona o outro. O não perdoar, ele nos impede de andar por caminhos diferentes, porque estamos ligados uns aos outros. O não perdoar, ele impede que nós tenhamos uma vida espiritual, vivendo essa vida numa plenitude. O não perdoar nos torna juízes uns dos outros, nos torna vingativos, amargurados com a vida, nos torna queixosos, nos torna enfermos. O texto diz que quando não perdoamos, também seremos entregues aos verdugos, porque a palavra de Deus diz: como que eu posso perdoar vocês se vocês não perdoam? Então a gente precisa perdoar para receber perdão de Deus também. Então, o não perdoar, o texto diz que aquele homem entregou o outro aos verdugos. Os verdugos quer dizer os torturadores. Ou seja, podemos ser entregues à ação do maligno. Ação do maligno. Desta forma, quero convidar você que porventura está magoado com alguém. Porventura você esteja magoado com o seu filho, com o seu marido, com o seu líder espiritual, com o seu pastor, com um amigo, com uma família, com alguém, alguma coisa, alguma situação que fez com que você se sentisse extremamente ofendido e magoado. Eu quero convidar você a liberar essa pessoa para que ela vá em paz, para que essa pessoa siga o caminho que ela tenha que seguir, que você também siga o caminho que você tenha que seguir. O perdão é um milagre, né? Porque ele transforma algo que foi negativo em uma possibilidade de criação, uma recriação, melhor dizendo, que nos permite sentir o Senhor Jesus, que nos mostra um ritmo divino de viver. Quando nós perdoamos, vivemos esse milagre, nesse ritmo novo de viver, nesse ritmo da vida divina, da vida de Cristo em nós. Quando perdoamos, demonstramos ao mundo que Cristo habita em nossos corações e que entendemos a importância do perdoar. Então eu quero pedir a você que faça uma oração, que coloque a mão no seu coração, que você traga à sua memória alguém ou alguém que te magoou, para que você possa liberar esse perdão. Eu quero clamar ao nosso Deus que ajude a você, que porventura esteja com o coração aprisionado, a ser liberta e libertar o outro. Amém? Pai Santo, Pai querido, Deus amado, eu quero colocar a vida destas mulheres diante da Tua presença. Quero pedir ao Senhor, meu Deus, que eu as ajude a liberar o perdão. Espírito Santo de Deus, eu sei que o perdão é difícil, humanamente falando, mas o perdão precisa ser uma atitude espiritual, com a oração e a ação do Espírito Santo, para que possamos exercê-lo. Pai, toma a vida dessas mulheres, nesse vídeo, alcança multidões e que o perdão seja uma prática divina em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Um grande beijo para você. Até mais.